Olá, galera do Pré-ENEM, simpatizantes. Sou o professor Divino Alex e vamos de resolução, especificamente questões de língua portuguesa. Nesse vídeo eu vou trabalhar a questão 09, tomando como referência o caderno verde, mas você pode se localizar lembrando da questão em que vai falar do Festival de Parintins. Parintins, lembra? Então, olha só. Nessa questão, tinha um texto, né, que, como qualquer comportamento, deveria primeiro ler esse texto para analisar o enunciado que se pede. Né? Então vamos lá. O Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, anunciou que o Boi Caprichoso levou, em 2018, seu 23º título contra o 31º do adversário Boi Garantido. Desde o fim do evento, que não paro de cantar duas músicas que aprendi no Bumbódromo, a arena onde ocorre o espetáculo. Revezo entre Meu Amor, Eu Sou Feliz, É Azul Meu País, obviamente do Boi Azul, o Caprichoso, e Vermelhou o Curral, a ideologia avermelhou do Boi Vermelho, o Garantido. Esse revezamento seria proibido em Parintins, cidade tão dividida entre as torcidas dos bois. Em Parintins, você tem que ter um lado. Há aqueles que tentam fugir e dizem que são garanchosos, com os quais me identifiquei, mas esses são vistos com certo desdém. E aí temos a fonte, né, 2018, Viagem Estadão. E olha só, a apropriação dos elementos como rivalidade, competitividade, torcidas e gritos de guerra pelo Festival de Parintins evidencia o quê? Evidencia a quê? Né, no caso, a escolha de um local específico para a festa, importância atribuída pelos turistas aos bois, interação social estabelecida após o evento, aproximação da manifestação folclórica com o esporte ou composição de enredos musicais pelo Garanchosos. Qual que seria aí? Vamos observar o seguinte. Nós primeiro temos que observar que, olha só, né, até o enunciado nos leva a observar rivalidade, competitividade, que vai nos lembrar o quê? De uma aula que nós trabalhamos, né, para quem está acompanhando o nosso projeto, que é a aula sobre pressupostos subtendido. Né? Então, determinadas palavras já vai pressupondo algumas ideias. Né? E essas palavras, por exemplo, ela no texto, ela já vai, né, colocando para pensar sentidos que não estão ditos ali. Né? E também há chegar também com essa análise por uma análise discursiva. Vamos por parte. Vamos primeiro lembrar da aula do pressuposto subentendido que nós trabalhamos lá no dia 11 de julho, né, pela plataforma Classrooms aí, Classroom disponível aí para todos que estavam inscritos no projeto. E aí nós demos ênfase que há sentidos no texto que não estão explícitos, né, materializados em palavras, né, mas que elas, né, são garantidas ou por pressupostos, palavras ali que marcam, né, algumas expressões que marcam, por exemplo, planejei jogar futebol, mas choveu, né, e aí eu tenho aí, né, um pressuposto aí que a chuva atrapalhou né, minha ideia, né? Ou, por exemplo, Pedro conseguiu fechar a porta, né? Conseguiu fechar a porta, pressupõe, né, que, né, havia alguma dificuldade, né? Que senão não faria sentido dizer conseguiu fechar a porta, alguma dificuldade ali, seja da parte de Pedro, seja da parte, né, da porta ali, algum empecilho. Então, e há também mensagens que são subentendidas, né? Que o contexto ali comunicativo permite, né, a compreensão, como é o caso de alguém falar, professor, são 11 horas, e aí nesse contexto, 11 horas é o horário de acabar a aula. Né? Então,
Isso funciona o tempo todo na comunicação, né? E aí, quando nós observamos um texto como esse, olha só, nós temos aqui algumas expressões, né, que pressupõem, né, já a ideia de que? De esportividade. Olha só, está falando de título, está falando aqui, né, de um contra o outro adversário, né? Está falando aqui de revezamento, de torcida. Olha só, então é bem notório que há nesse texto aqui uma aproximação da manifestação folclórica com o esporte, certo? Então esta é a resposta. Então veja bem, é a resposta D. E se eu fizer uma análise também discursiva, vou perceber que essas palavras elas fazem parte do ritual discursivo quando se fala de esporte, né? Qualquer matéria e aí que você vai falar de dois times, por exemplo, de futebol, possivelmente nós vamos ter essa construção discursiva, essa narrativa de torcida, de rivalidade, o que então traz a memória discursiva, né, do esporte, da competição. Então, a forma como está sendo apresentada, narrada, né, este festival aproxima sim, né, do que? De uma modalidade esportiva, não apenas uma manifestação folclórica. Então, resposta correta, letra B. Parabéns para você que acertou.